Muito boa tarde a todos que poderão acompanhar este programa. Boa tarde, bom dia para você. Nós temos tido uma meditação diária, neste caso todos os dias, de segunda a sexta, e eu tenho ministrado o livro de Romanos e hoje não vamos fugir à regra, vamos compartilhar o livro de Romanos, no seu capítulo 8. Nós já lemos alguns versículos, mas como já faz tempo, queria fazer um resumo, na verdade, deste capítulo 8, talvez começando com o capítulo 7 também, onde nós podemos ver Paulo fazendo uma explanação no que acontece quando alguém, na verdade, recebe a Jesus, recebe a vida, e o que acontece com ele. Pois nós aprendemos no passado que o homem é pecador porque o homem peca, mas na verdade nós começamos a entender que o problema não é porque o homem peca, por isso é pecador, não. O homem é pecador, por isso ele peca. Não porque o homem peca não porque o homem é pecador porque peca, não. Mas o homem, se ele comete pecados, é porque ele é pecador. Então, mostramos que o que Deus quer é que possa mudar a nossa natureza. Então é isso que ele fez através de Jesus na cruz, porque Jesus é o segundo homem que veio, na verdade, para livrar-nos, para libertar-nos do pecado. Então por isso ele é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo nos explica que se nós, na verdade, andamos na carne, isto é, não confiamos no que Jesus Cristo fez, não tivermos fé no que ele fizer, e que nós queramos procurar, na verdade, estabelecer uma justiça nossa, ou seja, um comportamento nosso, isso iria, na verdade, criar um problema, porque nós estaríamos agindo na carne. E, de acordo com a Bíblia, aquele que, na verdade, estará fazendo desta forma, o que vai acontecer irá, na verdade, despertar os apetites da carne, porque na carne não há nada de bom. Então Paulo estava a explicar isso para nós, e nós conseguimos ler nesse livro de Romanos capítulo 8, e lemos versículo 1 e versículo 2, nós podemos ver, portanto, Paulo dizia, por exemplo, que, portanto, agora nenhuma condenação há, disse ele, para os que estão em Cristo Jesus, que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque nós vimos que no capítulo 7, Paulo estava em Cristo Jesus, mas mesmo assim, ele pensou em andar na carne, isto é, pensou em estar debaixo da lei. E tentando ele fazendo isso, acontece que o pecado aproveitou-se, como nós chamamos o pecado, que é a nossa natureza, que é o nosso ego, aproveitou-se, na verdade, desta debilidade, deste erro, tentando ou criando, despertando, na verdade, porque na carne tem esses apetites, esses desejos. Então Paulo viu que quando a carne, quando o ego levantou-se para, digamos, para agradar a Deus, então as coisas também que são como apetites, que são como desejos da carne, também acordaram com ele. Então acontece que Paulo não conseguiu fazer aquilo que ele queria. O bem que ele queria fazer não fazia, mas o mal que ele queria, isso ele fazia. Porque ele sabia que a lei era boa, ele tinha que estar sujeito à lei, e enquanto ele queria fazer isso, então na carne, Paulo viu uma outra lei que, na verdade, estava dentro dele. E esta lei que Paulo chama da lei do pecado e da morte. Então, nós aqui podemos ver uma outra lei, e eu explicava para vocês aqui, acho que no capítulo 6, que quando existe esta lei, é na verdade como a lei da gravidade, que disse que todo corpo que se levanta, há uma lei que puxa, na verdade, que puxa qualquer corpo que está, digamos, no ar, que tem um peso. Então, a lei, na verdade, por exemplo, vou largar isso aí, então há uma lei que puxa, na verdade, qualquer objeto que esteja suspenso. Mas nós vimos que esta lei, na verdade, só atua aqui na Terra. Por exemplo, no Marte, essa lei não existe. A pessoa pode estar lá e flutuando. Portanto, porque não há, por que a pessoa vai flutuar? Porque não há uma lei que, na verdade, vai puxar esta pessoa para baixo.
E nós vimos que aqui também na Terra existem aparelhos como os astronautas que usam para ensaiar as suas viagens para Marte ou para outros planetas onde não há a lei da gravidade. Então eles criam um ambiente e dentro desses equipamentos a pessoa está na Terra onde há a lei da gravidade, mas mesmo assim a pessoa vai flutuando porque esta pessoa na verdade não estará afetada, né, da lei da gravidade. Então é isso que acontece também. A lei do pecado leva a pessoa a cometer pecado, mas Paulo disse que em Cristo Jesus há uma lei que se chama a lei do Espírito de vida. Então é isso que ele estava a explicar, e ele disse no versículo 2 que porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, temos que notar que isso funciona em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, é como alguém que está dentro deste equipamento que eu falei dos astronautas, né? Neste caso, essa pessoa está lá e a lei daqueles equipamentos lhe livra da lei da gravidade que na verdade atua na Terra. Então, de igual modo, a lei do pecado e da justiça, ou do pecado e da morte, na verdade atua na vida da pessoa enquanto ele estiver na carne. Mas quando essa pessoa estiver no Espírito, há uma outra lei. Porque quem está no Espírito é aquele que está em Cristo Jesus. Uma outra lei funciona para ele, que é a lei do Espírito de vida. E esta lei faz com que, se a lei do pecado e da morte faz com que a pessoa possa cometer pecado e morrer, então, quando a lei do Espírito de vida leva a pessoa a cometer justiça e também viver. Portanto, é uma lei, neste caso. Portanto, ou você é do Adão, da natureza adâmica, então você comete, você se inclina nas coisas do Adão, ou você é da natureza de Cristo. Por isso Cristo falou a Nicodemo, quando foi lhe procurar de noite, quando ele fazia, e ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo, dizia para ele, não, é preciso nascer de novo, mostrando-lhe, na verdade, de onde vem a força. Não tem nada a ver com o que a pessoa tenha feito, mas tem a ver, na verdade, que natureza a pessoa tem. E se a pessoa estiver em Cristo Jesus, há uma lei, que é a lei do Espírito de vida. Portanto, esta pessoa não precisa estar debaixo de uma lei, por isso a Bíblia diz que livres estamos da lei, mas sim a lei, uma lei que está dentro de Cristo, e quem estiver em Cristo vai criar esta lei. Sobretudo essa pessoa, se estiver a andar segundo o Espírito, porque se ele estiver a andar não segundo o Espírito, só recebeu Jesus e vive a sua vida como todo mundo vive, vai acontecer que o bem que ele vai querer não vai conseguir, porque é isso que aconteceu com Paulo. Paulo, na verdade, de receber a Jesus, disse que noutra vez eu estava sem lei, eu vivia, mas a lei veio e, na verdade, a lei praticamente ele dizia, me matou. Porque quando veio, ele viu que dentro do corpo dele havia uma outra lei que lhe obrigava a fazer coisas que ele não queria. E aí ele entendeu que a lei está no corpo, está na verdade nos seus membros, está dentro do seu ego. E a única forma que ajudou a Paulo, quando ele dizia miserável que eu sou, ele se achou miserável, ele queria praticamente mesmo mudar, mas só que não conseguia. E ele disse, miserável que eu sou, quem me livrará deste corpo do pecado? Graças a Deus, ele disse, graças a Deus em Cristo Jesus, porque Cristo o livrou, na verdade, porque ele viu que em Cristo, não somente ele recebia a vida eterna, mas primeiro ele entendeu também que ele morreu. Então é isso que nós estamos a ler aqui, diz, porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse. Portanto, a justiça vai se cumprir, né? Digamos, é nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo diz que se nós andamos segundo a carne, segundo o Espírito, e não segundo a carne, o que vai acontecer é que a justiça da lei, que a lei exige, vai se cumprir. Não porque você vai procurar essa justiça, mas a justiça em si vai se cumprir em nós. Porque o que são, ele diz, os que são guiados na carne, ou que são da carne, essas pessoas que são na carne, na verdade, que se comportam, que se esforçam para caminhar, ele diz que essas pessoas inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas
do Espírito. Então, nós temos que saber que há uma inclinação, e essa inclinação determina, na verdade, de que natureza somos. Ou somos da carne ou somos do Espírito. Então, são essas duas naturezas que nós temos que saber. Ou somos do Adão ou somos de Jesus. Jesus disse a Nicodemo: necessário te é nascer de novo. Então, no verso 6 disse: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então Paulo aqui explica dizendo que a inclinação da carne, porque na verdade há uma essa palavra morte, há pessoas que muitas vezes fazem confusão, porque alguns pensam que a morte só digamos, surge em nós quando nós morremos fisicamente, mas Paulo aqui está a mostrar o que é a morte. Ele disse: a inclinação da carne é morte. E nós vimos que Adão e Eva, quando comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, naquele dia morreram. Ou seja, naquele dia eles inclinaram-se, digamos, na carne, porque a inclinação da carne é que é a morte. Mas ele diz também que uma outra inclinação, que é a inclinação da vida, ou seja, do Espírito, que é vida. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, ele disse que a inclinação da carne é inimizade. Nós podemos ver que quando Adão e Eva cometeram o pecado, foram expulsos do jardim, porque se tornaram inimigos de Deus. E nós podemos ver que nós estamos rejeitados, estamos longe de Deus, e somente por causa do amor de Deus, que Deus mandou seu próprio Filho Jesus para que venha onde nós estamos e que nos ajude, que nos resgate, na verdade, para que possamos voltar para Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Por que éramos inimigos de Deus? Porque estamos inclinados na carne. Então é isso que Paulo estava aqui a explicar. Depois ele continua dizendo: portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não são as coisas que a gente faz que agrada a Deus, não. Mas a nossa inclinação é para onde? É para a carne ou para o Espírito? E se a nossa inclinação é para a carne, a Bíblia diz que nunca podemos conseguir agradar a Deus. Não importa o que a gente faz, não que a gente cumpra os mandamentos, mas a inclinação da carne não pode, na verdade, agradar a Deus. E a Bíblia continua dizendo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Nós, porém, na verdade, não somos da carne, porque, digamos, mais do Espírito, se é que o Espírito de Deus está em nós. Se é que o Espírito de Deus está em nós. E nós vimos que se o Espírito está em nós, o que vai acontecer é que a nossa inclinação será uma inclinação às coisas espirituais, ou seja, ao Espírito. E a Bíblia diz no verso 10, desse livro de Romanos 8, disse que: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Morto por causa do pecado. Eu gostaria de entender esse versículo, ou de fazer-vos entender também esse versículo, que diz que se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. A Bíblia não está dizendo que o corpo estará morto, o corpo terá esperança de ser morto um dia. Não. Diz que se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas continua dizendo: mas o Espírito vive por causa da justiça. Portanto, o corpo morre quando nós estamos em Cristo. Por isso Paulo dizia: eu já fui crucificado, Gálatas 2:20. E se eu vivo, não mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Portanto, Paulo, na verdade, sabia, conheceu esta verdade, que o corpo, na verdade, estava morto e que ele vivia. E a vida dele é como quem disse: eu não tenho vida mais, porque já morri. Portanto, mas a minha vida é pela fé. Eu vivo por Jesus. Portanto, é isso aí. Nós, quando nós estamos em Cristo, estar em Cristo quer dizer você receber Jesus como Senhor da sua vida. Isto é, você dar a direção da sua vida nas mãos do Senhor Jesus, e Ele será o Senhor da sua vida. E se Ele é o Senhor da sua vida, na verdade tu não tens mais vida, porque a sua vida tem outro dono. Jesus é o Senhor. Portanto, o dono da sua vida é Jesus. E sendo Ele o dono da sua vida, às vezes te mandar fazer coisas que você não quer. Agora, você não vai dizer que não, eu gosto, eu quero. Por que você não diria isso? Porque você sabe que você não vive mais para ti. Você vive para o Senhor Jesus.
Então, como você vive para Jesus, a sua vida pertence a Ele, então a sua vida é uma vida de fé em Jesus. E a sua vida é uma vida dirigida pelo Espírito de Deus em Cristo Jesus. Então vamos lá também ver outro versículo que diz, agora esse versículo muito importante, gostaria que você não se esquecesse desse versículo, versículo 11, que diz, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O que esse versículo quer dizer? O versículo está a dizer que, na verdade, o Espírito de Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, dentro de nós, ele tem uma missão. A sua missão é o que? Somente se ele estiver em nós, o que ele fará em nós é o que? É que ele vai vivificar. Nós estamos a ver que a Bíblia diz que nós estávamos mortos, ou seja, quando estamos em Cristo Jesus, estamos morto para o pecado e vivo para a justiça ou para Deus. E estamos a ver que o Espírito Santo vai começar a dar vida. Porque no capítulo 5 nós havíamos lido que o homem pecou, Adão pecou, e através deste pecado a morte entrou, e o pecado reinou, entrou no mundo, e a morte é que faz com que, diz que a morte passou a todos os homens, verso 12, passou a todos os homens, ele diz que por isso que pecaram, porque ele diz que a pessoa peca porque a morte passou a todos os homens. Mesmo que a pessoa não quebrou a lei, de acordo com 1 João capítulo 3, 4, que disse que o pecado é o quebrantamento da lei. E Romanos 5 explica que mesmo antes da lei vir, o pecado reinava. Por isso as pessoas morriam. Porque se a lei, se o pecado é o quebrantamento da lei, como que a morte reinou até Adão? Então nós podemos ver que o pecado não é o quebrantamento da lei. O pecado, na verdade, é uma natureza. E esta natureza que leva a pessoa a cometer os pecados. E nós estamos a ver que a pessoa pode nascer de novo, mas se ele escolher, ou se ele estiver na carne onde a morte habita, o que vai acontecer é que esta pessoa viverá exatamente como se não tivesse nascido de novo. Mas se esta pessoa agora nascer de novo, receber a Jesus e começar a ser guiado pelo Espírito de Deus, o que vai acontecer é que o Espírito Santo que habita em nós vai vivificar. Onde estava a morte, ele vai dar vida. A vida vai passar, vai entrar ali. E quando a vida está nos nossos corpos mortais, o corpo não terá os mesmos desejos, porque agora são os desejos da vida, não são mais os desejos da morte. Então a Bíblia está nos explicar aqui que esse trabalho não tem nada a ver com você se esforçar, você estar debaixo da lei para ser agradável a Deus, não. Mas é e simplesmente só você, na verdade, ser guiado pelo Espírito de Deus. É isso que esse versículo, esse capítulo 8 está nos ensinar. Porque se o capítulo 7 nos mostra a vida sem o poder do Espírito Santo, a vida pelo esforço, o humano, que é a vida da lei, você está debaixo da lei, o capítulo 8 do livro de Romanos mostra agora a obra do Espírito Santo. Nós podemos ver quase desde o primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Romanos até o 7º capítulo, não vamos ver praticamente o Espírito Santo. Vamos ver simplesmente a lei, vamos ver, digamos, o esforço do homem, digamos, a justiça de homens, não vamos ver a justiça de Deus, mas só que aqui trata-se de uma justiça que não tem nada a ver conosco. Por isso não podemos viver na condenação. Ah não, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, o que nós temos que fazer, em vez de vivermos na condenação, porque isso não vai ajudar em nada, vai praticamente nos recuar mais ainda. Em vez disso, o que nós temos que fazer é buscarmos a presença de Deus, tal como falamos também nos capítulos, acho que capítulo 5, 4, também o 5, acho eu, que nós temos que nos apresentar nosso corpo a Deus, nos apresentar a Deus, Senhor, eis-nos aqui, para que Ele possa fazer a sua obra em nós, para que possa ser o Senhor
de todas as nossas vidas, nossas decisões, nosso futuro, nossos projetos, que tudo parta de Deus. E se assim for, nós estamos a ver aqui que o Espírito Santo agora vai vivificar o nosso corpo mortal. É este corpo que a Bíblia fala, que na verdade o Espírito Santo vai vivificar, vai dar vida, vai proteger, vai, na verdade, dar vida. E esta vida que na verdade vai mudar o nosso ser. É isso que Jesus dizia, eu sou a vida. Então, Jesus Cristo não cometeu pecado porque a morte não passou para ele. Por quê? Porque ele não veio do Adão e Eva. Ele veio, na verdade, do Espírito Santo. Ele era um segundo homem que, na verdade, veio na Terra para criar uma outra raça humana que vai ajudar-nos, na verdade, a transformar a pessoa que era da raça adâmica para passar para Cristo. Porque, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, Jesus é o segundo homem e também o último Adão que veio, na verdade, para vivificar nosso espírito, que ele é um espírito vivificador. Então, em Jesus, o que acontece é que o Espírito Santo vivifica nosso corpo mortal. E vivificando ele, nosso corpo mortal, ele nos leva a tomar certas decisões que as pessoas não poderão entender. Ele muda o nosso caráter, porque cada vez que a gente se aproxima dele, cada vez que as coisas mudam em nós. E a Bíblia diz que, de maneira que, versículo 12, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, disse ele, porque se viverdes, ele explica agora por que não somos devedores à carne, diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, ok? Mas se pelo Espírito mortificares, porque se você estiver no Espírito, o que vai acontecer é que vai mortificar, mortificar as obras do corpo, na verdade, os que são guiados, as obras do corpo, do corpo vivereis. Ele explica agora que nós somos devedores da carne, para vivermos segundo a carne, e ele explica que se nós, na verdade, vivermos segundo a carne, o que vai acontecer é que morreremos. A morte vai nos atingir, isso que Paulo diz, eu morri. Portanto, morreremos. E a morte que se trata aqui não é uma morte física, porque se fosse física, uma pessoa morta física não pode clamar, eu morri. Se assim acontecer, eu sei que todo mundo no óbito vai fugir, falar que o corpo está a falar, e isso é estranho. Mas ele falava da morte que já explicamos, já vimos aqui, que na verdade é a separação de Deus, a inimizade de Deus. Então, isso é, mas se mortificamos, ele disse assim, pelo Espírito, o que acontece é que mortificamos as obras do corpo, viveremos. Portanto, a vida de Cristo vai se manifestar. Por que ele disse isso pelo Espírito? Por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então Paulo explica isso, explica a razão disso. E também disse, porque não recebestes o espírito de escravidão. Quando nós recebemos a Jesus, não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor. Mas recebemos, eu disse, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos nosso Pai, ou seja, Abba, Pai. Nós recebemos de Deus o Espírito de Deus que nos ajuda através desse Espírito chamar Deus de nosso Pai, que está nos céus, Pai Celestial, nosso Pai. Temos este relacionamento com Deus, este relacionamento maravilhoso e incomparável, que é chamar Deus de nosso Pai. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que vai acontecer é que o mesmo Espírito vai testificar com o nosso Espírito, dizendo para ele, você é filho de Deus. Não é algo que virá porque você se comportou bem, porque você observou a lei e viu que não, a sua vida está de acordo, não. Porque a sua confiança nunca estará no que você faz. Porque sabemos que nenhum homem diante de Deus se justificará no que ele faz. Mas a nossa confiança estará no que Jesus fez, na fé que temos em Cristo Jesus. Portanto, é só isso aí. Então, se nós tivermos fé em Jesus, o que vai acontecer é que, na verdade, o nosso espírito, o Espírito de Deus vai testificar ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que, e se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é
Então, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, se somos herdeiros, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus. Se somos herdeiros de Deus, quer dizer que somos co-herdeiros de Cristo. Okay? Então, ele diz que se nós padecemos com ele, também com ele seremos glorificados. Então, praticamente é isso aí, mas no verso 18, estou a correr por causa do que já li anteriormente, e infelizmente ontem não pude pregar, mas hoje estamos de volta, porque para mim, a Bíblia diz que para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está a nos mostrar que por nós termos tomado a decisão de seguir a Jesus, existirá um momento que nós teremos aflições. Aflições porque talvez não teremos aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós queremos. Talvez nós... porque a nossa vida já não depende de nós. Somos, na verdade, servos agora do Senhor Jesus. Ele é nosso Senhor. E às vezes Ele nos levará em caminhos que nos deixará, às vezes, aflitos. Então, mas Paulo disse que nossas aflições, essas aflições deste tempo, não serão comparados de maneira nenhuma com a glória que há de nos ser revelada. Há uma glória que está à nossa espera, a nós que, segundo que estamos aqui a aprender, que somos guiados, não segundo a nossa carne, mas sim segundo o Espírito de Deus. E ele continua dizendo que, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que andam segundo o Espírito Santo. A criação está à espera da manifestação. A criação quer ver essas pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus se manifestarem, andarem de glória em glória. Eles querem ver Deus, porque na verdade vai ser Deus trabalhando, Deus agindo, Deus caminhando com estas pessoas. Disse, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa por causa do que a sujeitou, neste caso, o pecado. Satanás, quando cometeu, o homem, quando cometeu o pecado, sujeitou também, a criação ficou também sujeita à escravatura. Então, na esperança de que também a mesma criação será liberta da servidão, né? Neste caso, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Portanto, nós precisamos de estarmos cheios do Espírito de Deus, cheios da presença de Deus, para que, na verdade, a criação que espera em nós, na verdade, isto também seja resgatado. Imagina quando Deus desce num sítio, nós podemos nos lembrar, Deus descia em Sião, Deus disse, essa terra é santa, e uma coisa é santa, essa coisa é separada para Deus. Mas existem terras que não são santas, existem lugares que não são santos. E quando agora os filhos de Deus se manifestarem, a glória de Deus está em nós, aonde nós pisamos, esse lugar será nosso, já não será lugar do inimigo. E nós vamos, na verdade, mandar vir a glória de Deus, mandar vir o reino de Deus, onde nós estamos. Vamos clamar, venha teu reino, Senhor. E se o reino de Deus virá e se estabelecerá aqui, neste mundo. Então, nós poderemos continuar, né, em casa, talvez, ou amanhã, vamos continuar a partir do versículo 22, talvez vamos fazer de novo um resumo, capítulo 14 e capítulo 8 desse livro de Romanos, é muito rico mesmo, que aí vai falando para nós muita coisa que acontece quando nós estamos em Cristo Jesus, e a mais essencial é a presença do Espírito Santo. E aí o Paulo vai nos falar de muita coisa, por exemplo, lá no fim deste capítulo, ele vai nos mostrar de muita coisa, por exemplo, o que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, essa palavra em Cristo Jesus é muito importante, porque é nele, é em Cristo Jesus, onde a Bíblia diz que existe a lei do Espírito de vida. Portanto, nós vimos que a lei do pecado e da morte leva a pessoa a cometer pecado, e essa lei está na nossa carne, está nos nossos membros. Mas só que nós podemos, em Cristo Jesus, se nós andamos segundo o Espírito, podemos, usufruir de uma outra lei. E essa lei que vai nos levar a agradarmos a Deus. A única maneira que podemos agradar a Deus é quando nós estamos em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é um lugar, tal como eu expliquei, como uma nave.
uma nave ou um equipamento que os astronautas que fica, digamos, onde criar um ambiente, a pessoa viver como se está em Marte, mas está na Terra. E toda influência, na verdade, da Terra, a lei da gravidade não pode influenciar, não está isento nesta máquina, onde os homens flutuam. Por quê? Porque a força da lei da gravidade não atua. Então, de igual modo, esta nave, ou seja, este equipamento pode ajudar alguém e vivendo nele, a lei da gravidade não ter influência em ti. Mesma coisa. É como Jesus Cristo. Quando você está nele, a lei do pecado e da morte que está nos seus membros não vai influenciar a sua vida. O que vai acontecer, que vai influenciar a sua vida é Jesus Cristo. É como esse equipamento lá dentro. Tem um outro ambiente, tem uma outra, digamos, uma outra vida lá dentro. Tem uma outra lei lá dentro. Portanto, em Cristo Jesus é um lugar onde a Bíblia quer que a gente esteja. E se nós estivermos lá, o Espírito Santo fará a obra em nós. E nós pararemos de nos lamentar, pararemos de nos esforçar para sermos agradáveis a Deus, mas o que vai acontecer é que nós seremos agradáveis a Deus por causa do lugar onde nós estamos. Estamos em Cristo Jesus. E iremos ver o poder do sangue de Jesus. Iremos ver, na verdade, a vida do próprio Jesus brotando em nós. E as pessoas, na verdade, se alegrar no que irão ver de nós. Não porque a gente está a se esforçar, não, mas porque estamos em Jesus, estamos neste lugar e tudo muda. Então nós estamos a entender que o capítulo 5 é muito importante, porque ali nós entendemos que o homem é pecador não porque cometeu pecados, não, mas o homem é pecador porque, na verdade, nasceu do Adão e a morte e o pecado dominam a vida dele. Então Deus não lhe condena por causa disso. A única coisa que Deus pode condenar, fazer com que Deus condene essa pessoa, se essa pessoa rejeitar a oportunidade de entrar em Jesus, como esta nave que eu disse, para viver uma vida diferente enquanto estiver aqui na terra. Então só Jesus pode nos ajudar a atingir esse objetivo, só Jesus. Então por isso nós exortamos para que possamos estar em Jesus. E eu falei bem, nós podemos estar em Jesus, mas o capítulo 7 nos mostra que estamos em Jesus, mas nós podemos morrer. Morrer como? E sermos mais de novo inimigo de Deus, se nós andamos na carne. Mas se nós andamos no Espírito, o que vai acontecer é que nós podemos ver o fruto do Espírito Santo se manifestar, se desenvolver em nós. E nós teremos vida, porque o Espírito vai vivificar o nosso corpo mortal. Para hoje é tudo. Eu espero que tenha contribuído um pouco no seu conhecimento, você que viu e que poderá ver, talvez futuramente, porque como ontem não pregamos, só pregamos de sexta-feira que pregamos, alguns perderam o hábito. Mas, com a ajuda do Senhor, sei que vão ver que estive ao vivo e amanhã acredito que vamos acompanhar com a graça de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E até lá, Shalom.